severinos, aqui nesse canal, como bons severinos, construímos de tudo um pouco, consertamos de tudo um pouco, fazemos de tudo um pouco. Um tempo atrás eu postei um vídeo de uma flor de ferro e muitas pessoas me pediram um tutorial, né? É uma flor simples de fazer e eu nunca fiz esse tutorial. Só que minha filha pediu para eu fazer uma flor dessa e eu vou fazer hoje e vou mostrar para vocês como é fácil, tá? A gente vai precisar de pouca coisa. Se você tiver umas ferramentas mais especializadas vai ser melhor para você. Mas por hoje nós vamos usar uma lata de thinner vazia, tá? Que já está alguns dias aberta para sair todo o thinner, para não ter perigo de explodir. Uma lixadeira, 2 discos para a gente ter noção do tamanho. E o resto é um pontinho de solda, se faz com eletrodo. Eu vou fazer aqui na MIG, mas pode fazer com eletrodo, tá? A gente vai começar abrindo esse thinner. Abrindo essa lata de thinner para a gente fazer os círculos, que a gente vai precisar de alguns círculos. Então vamos abrir essa lata de thinner aqui, sempre usando os EPIs corretos, tá? Não vamos menosprezar os EPIs. Nessa primeira parte não tem segredo nenhum. A gente só vai tirar o fundo da lata e abrir ela no meio, tá? Se você não tiver habilidade suficiente com a lixadeira, procura uma tesoura de cortar zinco. Ela vai facilitar o seu trabalho. E sempre de luva, tá, gente? Porque aqui criam as rebarbas que são fáceis de se cortar com elas. A gente vai desamassar essa lata aqui, virando ao contrário. Agora, vamos à parte dos círculos. Você vai pegar um disco novo, pode ser um disco novo de 4,5 polegadas, que é da lixadeira, e um disco usado. Você vê que esse tem tamanhos diferentes, ó. Ó, você vê que, deixa eu virar aqui no amarelo, ó. Dá pra ver que esse tem tamanhos diferentes. A gente vai fazer 2 círculos grandes e 2 círculos pequenos. A gente vai pegar aqui, pega na parte mais plana, para ficar mais fácil para você. Com marcador de texto, você risca em volta do círculo maior. Bom, agora a gente vai recortar esses 4 círculos aqui, tá? Com os 4 discos cortados, né, com eles em mãos, já dado o acabamento na lateral, eles vão ficar assim. Um lado vai ficar cromado, o outro vai ficar com tinta. Para a gente remover essa tinta do outro lado, que também é importante remover, a gente vai usar um flap. Eu aconselho você pegar um flap usado, para não agredir a lata, porque é uma latinha bem fininha, que ela, por ser fina, ela vai facilitar a dobra depois, tá?
primeira etapa a gente tem 4 discos, 2 de um tamanho e 2 de outro tamanho. Então os 2 lados limpos. Agora a gente vai para as marcações. Agora nesses mesmos discos você vai encontrar o meio dele para a gente poder riscar. Esse aqui tá com 95, 90 é 45, 5 é 2,5, 47,5. A gente vai marcar no 47,5. 47. Nesse sentido também, marcados mesmo 47. Então ficou assim. Agora a gente vai riscar aqui com o esquadro. Só para ter uma noção. E nesse aqui, a mesma coisa. A gente vai riscar nos dois, vai achar o 47. Vamos riscar de fora fora. Não precisa exatidão, porque o bom das flores é que nenhuma são igual à outra, né? E aí você não precisa fazer todas iguais também. Agora com esses círculos traçados o meio certinho, a gente vai cortar aonde tá essas linhas. Mas primeiro a gente vai fazer o seguinte: vai colocar todos aqui com o centro e vai fazer um furo. A gente vai unir os maiores certinho no centro aqui e fazer um furo. Um furo que atravesse os dois. Se puder deixar maior esse furo, quanto maior, melhor para o seu. A gente vai pôr um parafuso depois. Atravessou. E a gente vai fazer o mesmo com os pequenos. Com os pequenos. Feito isso, a gente vai colocar a luva e vai cortar até próximo do centro. Cortar até próximo do centro. Quanto mais perto, melhor para a hora de dobrar. E eu vou ressaltar de novo: se você não tiver habilidade com a lixadeira, compra uma tesoura de cortar chapa de zinco. E aqui, o seguinte: se você estiver cortando com a tesoura, abra uma brecha um pouco maior, igual esse disco aqui, ó, a brecha do disco, vai facilitar na hora de dobrar depois, tá? E aqui a gente vai tirar essas bordinhas, bem aqui, ó, a gente vai fazer ela ficar redondo bem aqui, ó, que são as pétalas. A gente vai cortar bem aqui, ó. Então, cortada e com acabamento, ela vai ficar assim, tá? Tá aqui, ó. Vai ficar com as pétalas dessa forma. A gente vai fazer isso nos 4 discos. Agora você vai pegar um parafuso, tá? E vai inserir nesse furo aqui que a gente fez no centro. Você vai colocar primeiro os menores, tá? Os discos menores na frente e os discos maiores atrás. E vai passar um parafuso do menor para o maior. Então você pode fazer o seguinte: colocou o menor. Pode ser um parafuso um pouco comprido, não tem problema, depois a gente vai soldar o caule, né, da flor nele. Então a gente vai adicionar aqui. Vai colocar uma arruela. E uma porca. Que até agorinha dava certo, agora não dá mais. Tá. Apertou.
dobras. Essa é a parte das dobras, tá? Então tá aqui. A gente vai fazer a flor em si. Com os 4 discos apertados, você vai fechar eles, tá? Você vai pegar e vai fechar todos pro centro. Vai dobrar ele aqui, ó. Fazer um U com ele. Aperta aqui para ficar todas bem juntinhas. Então tá, a flor vai ficar assim. Vai ficar como se fosse um botão fechado, tá? Quanto mais fechado, melhor aqui no centro. Então ficou assim. Agora, com o auxílio de um alicate de trava, você pode fazer com alicate universal, mas com alicate de trava, esse aqui fecha a trava, a gente vai começar a fazer as pétalas, desenhar as pétalas, tá? Então, você vai pegar na bordinha da pétala, dá uma abridinha nela aqui e dobra. Só dobrar. Dobrou assim. Aqui é a mesma coisa. E vai abrindo. Eu gosto desse alicate de trava dobrado assim, porque fica mais fácil de trabalhar, mas você pode usar qualquer alicate aí. Cadê a outra pétala aqui? Não precisa dobrar com perfeição. Quanto mais dobradinha essas bordinhas aqui, mais vai ficar bonita a flor, tá? E o interessante é que nenhuma flor é igual a outra, então não precisa ser perfeito, não precisa ter perfeição. Depois de tudo dobrado, ela vai ficar parecida com isso aqui. Agora é só você ir ajustando as pétalas, tá? Ajustando, por exemplo, fechar aqui. Fechar mais no centro. Vai ficar um pouquinho mais fechado aqui. Às vezes dobrar um pouquinho mais as pétalas, conforme você acha que precisa. Um dos motivos que eu escolho a lata de thinner para fazer é justamente porque ela é muito mais maleável que as outras, né? Ela é muito mais fininha, dá pra você trabalhar de boa. Você podia fazer de ferro, podia fazer de zinco, mas dá um trabalho para dobrar aquelas latas, que eu já tentei fazer com aquilo lá. Agora vamos para a parte do caule. A gente vai fazer o caule aqui, tá? Para fazer o caule, a gente vai usar apenas um ferrinho. Esse ferrinho aqui tem 4 milímetros, não precisa ser muito mais grosso que isso, tá? Não precisa ser reto também, inclusive esse que era reto eu dei umas batidas nele para dar uma entortadinha, para ficar mais parecido com o caule de uma flor. E a gente vai pontear ele aqui, tá? A gente vai soldar ele aqui. A gente vai pôr... Não precisa muito mais que isso aqui, tá?
É só um pontinho. Só pra segurar a flor. Então ela tá ficando assim, ó. Agora só falta um detalhe. Falta a gente colocar uma folha. A gente vai fabricar uma folha. Agora a folha tem que ser com chapa. Tem que ser uma chapa mais grossa, que ela vai ter que aguentar um pontinho de solda. Então vamos fazer a folha. Pra fazer a folha, eu desenhei algo que eu julguei ser parecido com a folha, numa chapinha. É uma chapinha, uma chapa 14, ó, pra você ter ideia, bem fininha. Ela dá aqui, ó, 3 centímetros de largura. Então a folha ficou com 3 centímetros por 5. A folha é bem pequenininha, tá? Por que tem que ser numa chapa mais grossa? Porque a gente vai precisar soldar. A gente vai soldar ela aqui, assim, de lado. Com o auxílio de uma talhadeira, eu dei uma emborcada nela aqui, ó. Uma dobrada nela, não sei como é que vocês chamam, mas eu dei uma dobrada nela. Fiz o risco com a lixadeira e dobrei ela. A gente vai escolher um ladinho aqui. Esse é o ladinho da flor. Tá, então a nossa flor está pronta, né? Aqui tá a base da flor. Tá aqui a florzinha prontinha. Daqui pra frente vai depender da sua imaginação. Eu mesmo sempre faço coisas diferentes nas flores que eu faço. Por exemplo, nessa aqui eu vou colocar uma porca. Isso aqui é uma porca de ar-condicionado, tá? De tubulação de ar-condicionado. Essa bolinha do meio aqui, ó, eu tirei de um pivô. Um pivôzinho, assim, uma peça de carro, tá? Eu cortei aqui, tirei essa parte. Você vê que tá até com a parte de trás aqui ainda grudada nela. Eu vou cortar também. Então daqui pra frente vai depender exclusivamente da sua imaginação. A flor, o básico para você fazer é esse aqui, tá? Que eu já ensinei, tá aqui no tutorial. Não esquece de deixar um like aí se você gostou, se você aprendeu com esse tutorial. Escreve nos comentários aí o que você achou e se tem alguma dica para melhorar, tá? Então daqui para frente eu vou usar a minha imaginação. Então eu vou começar a incorporar a minha flor, deixar alguns detalhes que são únicos. Toda flor é única. Eu gosto de fazer, o meu hobby com a solda é fazer artesanato. E a flor é um dos meus artesanatos preferidos, tá?
E assim ficou a minha flor. Como eu disse, é só questão de criatividade. A flor inicial era aquela que eu mostrei para vocês, e aqui eu dei uma incrementada nela. Então tudo vai depender da sua criatividade. Esse LS aqui não é de Luan Santana, tá? Esse LS é o nome da minha filha, Lara e Silver, né? Que sou eu no caso. E aqui eu coloquei ele numa base que eu não sei nem o que é essa base, mas enfim, eu tenho um monte de peça jogada aqui. Sempre eu uso para fazer artesanato. O meu hobby na área da solda é artesanato, e com certeza a flor é o meu artesanato preferido, que eu mais gosto de fazer, tá? Então ficou assim. Se você gostou, já deixa seu like aqui no canal, já me segue, compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, dá um pulinho lá que tem muita coisa boa nesse canal. E qualquer coisa é só deixar nos comentários a ideia pro próximo vídeo. Valeu!